A Prova de Bala. Sejam todos muito bem-vindos ao A Prova de Bala. Eu sou Carla Albuquerque, ao lado de Thiago Pavinato. Vamos tratar de um assunto bastante polêmico que tomou as redes sociais, a imprensa, não só do Brasil, mas essas notícias foram parar mundo afora. O primeiro caso que a gente vai trazer aqui para vocês hoje é o caso que envolve essa menina de 11 anos de idade. Uma criança de 11 anos de idade sofreu estupro. Não com 11, gente, mas com 10 anos de idade. A mãe da menina, quando descobriu que a filha estava grávida, foi até o Hospital Universitário de Santa Catarina para que o aborto que ela desejava que fosse feito, inclusive porque era de uma gravidez indesejada, era uma gravidez de violência, fosse feito. Esse Hospital Universitário de Santa Catarina alegou que, por conta de um regramento interno do hospital e de recomendações do Ministério da Saúde, só faria esse aborto após uma autorização judicial. O que essa mãe faz? Ela vai atrás dessa autorização judicial. Mas aí começa o calvário dessa mulher, começa o calvário dessa criança, porque de imediato ela não consegue essa autorização, essa criança é enviada para um abrigo com a anuência da juíza, através de um pedido da promotora. Essa menina passa 40 dias em um abrigo, longe da família. Ela completa os seus 11 anos de idade neste abrigo e a juíza, de forma perversa, cruel e sádica, tortura não só a criança, mas como a mãe. Porque ela entende que essa menina tem que ir até o final ou até o máximo que ela aguentaria, porque a gente vai soltar aqui para vocês pedaços desse vídeo, né? Pedaços dessa... Para mim, aquilo é praticamente quase que uma inquisição em cima de uma criança, em cima da mãe, que foi liberado pelo portal Intercept, onde a juíza diz para a menina: você não aguentaria segurar mais um pouquinho? O bebezinho já está mexendo na sua barriga? Você não quer continuar com essa gravidez? Não quer escolher um nome para a criança? Entre outros absurdos que a nossa produção aqui vai mostrar para vocês. É muito triste o que essa criança passou. É muito doloroso o que essa mãe passou. E agora, antes de mais nada, a gente precisa deixar muito claro que o que foi concedido para a mãe e para a menina é o aborto legal. Nós não estamos aqui defendendo o aborto. Entendemos que temos pessoas que são contra o aborto e respeitamos, né, a decisão e a crença dessas pessoas. Mas nós não podemos ignorar um direito legal previsto dentro das leis do nosso país. Não é isso, Pavinato? É isso, Carla. O assunto ele precisa ser bem reposicionado, porque ele caiu naquela esparrela de politização e polarização de assuntos jurídicos. Nós temos aqui, hoje, então, a questão da aplicação de uma lei penal, que é o Código Penal Brasileiro, que é de 1940. Ou seja, essa previsão legislativa, ela existe no Brasil há 82 anos. Então, não é coisa de Lula, não é coisa de Bolsonaro, não é coisa de direita, não é coisa de esquerda. Nós estamos falando de uma legislação com 82 anos. Nós estamos falando de uma legislação que nasce no período da ditadura Vargas. Nós estamos falando de um dispositivo legal que concede a possibilidade do aborto à mulher estuprada e que essa previsão, inclusive, ela é louvada como necessária, humana e indispensável, por exemplo, pelo antigo ministro do STF, Nelson Hungria. Nelson Hungria, que não era nada progressista. Nelson Hungria era um cara ultraconservador. E na faculdade a gente costumava falar:
O Nelson Hungria, ele não é um penalista, ele é o próprio direito penal no Brasil. Então o que a gente vai discutir aqui não é nada de novo, é um assunto velho, mas que por conta dessa imbecilização do debate nas redes sociais toma contornos eleitorais. Isso não pode acontecer. Então tudo que a gente vai discutir aqui hoje tem a ver com a lei. Não é crença, não é ideologia, não é convicção ou preconceito. Não é o que eu acho e o que eu não acho. Você tem direito de ser a favor ou contra o aborto. Agora, você não pode impedir alguém de gozar um direito garantido. Ainda mais uma lei que está aí há 82 anos. E sabe o que é muito interessante, né, nessa discussão toda? É que envolve a questão do achismo. O que a gente vai deixar muito claro para vocês no nosso programa aqui no A Prova de Bala, a gente não trata de achismos. Nem eu, nem o Pavinato trabalhamos com achismos. A gente trabalha com informação de qualidade. A gente vai buscar fundo à fonte, a gente vai entender o que está acontecendo. O que eu acho ou o que ele acha, tanto faz, não interessa. O que interessa é a lei. O que interessa é o certo e o errado. Agora eu vou pedir para vocês pararem para pensar o seguinte. Nós estamos falando de uma menina de 10 anos de idade. Essa menina tem 10 anos de idade, na época em que ela sofreu esse estupro, né? Muitos dizem, nossa, não foi consensual porque aventa-se a possibilidade de ser um outro menino de 13 anos de idade. A gente não tem essa informação com certeza. Tudo isso que a gente está passando aqui para vocês em relação a esse rapaz são hipóteses. A polícia está investigando. Isso corre ainda em sigilo de justiça. É o sigilo da investigação criminal. Toda investigação, ela é sigilosa a princípio. Então, toda essa informação é sigilosa. Então, se aventa uma informação aqui, foi o padrasto, foi esse menino que seria o filho do padrasto, a gente ainda não sabe. Então, mas vamos entender o seguinte, né, Pavinato aqui, digamos que a hipótese de ter sido esse menino, aonde as pessoas estão gritando, vociferando aí, né, nas redes sociais, foi consensual. Gente, não existe sexo consensual com criança. Explica isso, pelo amor de Deus. Vamos lá. Só para que todo mundo se situe na legislação. O aborto, o que é aborto? Aborto simplesmente é a interrupção voluntária da gravidez humana. Ou seja, a mulher que interrompa a sua gravidez, ela comete o crime de aborto. Ou quem faz o procedimento comete junto com a mulher o crime de aborto. Ainda, quem faz um procedimento de aborto sem que a mulher o saiba, também comete o crime de aborto. É interrupção consciente da gravidez. Mas a lei penal, que também tem 82 anos, neste aspecto, ela diz que não é punido o aborto, ou seja, não existe punição para a mulher que procura um serviço médico para interrupção da gravidez quando há o risco de vida para a gestante, ela corre risco de vida, e também quando essa gestação decorre de estupro. Em 2012, o STF ele acrescentou mais uma possibilidade. Qual é? A do feto anencéfalo. Por quê? Bom, a legislação diz que existe vida enquanto existe atividade cerebral. Tanto que o conceito de morte, na lei, é o fim da atividade cerebral. Portanto, se um feto não tem cérebro, ele não tem vida. Então isso é uma inteligência da jurisprudência que se aplica sistematicamente às leis do país. Pois bem, nesse caso da menina nós temos dois quadros. Primeiro, o risco da gestação. É uma menina de 10 anos. Ela não tem nem seio. Ela não tem estrutura de quadril.
É claro que uma menina de 10 anos corre risco de vida ou pode prejudicar a sua integridade física, porque a psíquica já foi para o vinagre por conta dessa gestação. Segundo, ela foi vítima de estupro. O que é o estupro, Carla? O estupro é você obrigar alguém a fazer com você a conjunção carnal ou praticar atos libidinosos. Um dedo pode ser estupro, uma língua pode provocar o estupro. Então, se você obriga alguém, mediante violência física ou grave ameaça, que é a violência moral, a praticar conjunção carnal ou ato libidinoso, é estupro. Mas o Código Penal brasileiro, ele estipula uma outra modalidade de estupro, que é o estupro de vulnerável, de incapaz. Portanto, quando você pratica o sexo, a conjunção carnal ou o ato libidinoso, mesmo que não exista violência nem grave ameaça com menor de 14 anos, você comete estupro de incapaz, estupro de vulnerável. É a lei. E esse artigo do Código Penal, para que não reste dúvida, ele ainda estipula o seguinte: não deixa de ser estupro, mesmo que exista consentimento, mesmo também que exista na vida pregressa da vítima atividade sexual. Ou seja, eu não posso chamar uma criança de vadia, como está acontecendo no Brasil hoje. Ah, mas ela já namorava e já fazia sexo, ou com o padrasto, ou com o filho do padrasto de 13 anos, com quem dizem, né, diz o boato, ela namorava. Isso não importa. Nem o consentimento, primeiro porque criança não pode consentir. Criança é absolutamente incapaz. Segundo, porque a lei estabelece. Então, é a lei. Eu estou falando da lei. E a juíza tem que se atentar à lei, e não ao que ela acha. Porque se os juízes no Brasil puderem se atentar ao que eles acham, se você, por exemplo, com 60 anos, requer a sua aposentadoria, você pagou lá a vida inteira o INSS, agora vai lá um juiz, olha para você e fala: não, mas você ainda está forte, eu não vou te dar aposentadoria não, é seu direito, mas eu acho que você não merece. Não pode. O país vira uma verdadeira zorra. Então, é estupro. Ah, mas o menino também é menor de idade. E esse é o grande detalhe, Carla. Dizem nesse boato, que não é confirmado, que o menino tem 13 anos. Portanto, o que fazer? Porque o sexo com ele também seria estupro. Ou seja, chega-se a aventar que a menina também tenha estuprado o menino, porque são dois menores de idade. E estão falando em estupro bilateral. Nossa, vejam os absurdos. Não, são absurdos. É tão chocante tudo isso, não é? Eu queria saber de onde é que nascem, né, essas aberrações que vão parar nas redes sociais, que as pessoas compram, tamanha desinformação, tamanha estupidez. Pelo amor de Deus, gente. Da desinformação. Porque quem promove a estupidez, ele pega fatos da ciência, mas só parcelas, e monta argumentações enganosas. Porque se a gente olhar bem aqui, pensar nessa hipótese absurda de estupro bilateral porque tem dois menores de idade. Você imagina uma menina de 10 anos pegando um menino de 13 à força e falando: olha, agora você vai fazer sexo comigo. Não dá, é impensável. Mesmo que se pudesse cogitar essa aberração hipotética, a gente tem que se socorrer do Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja, não é simples a matéria. A gente vai do Código Penal
para o Estatuto da Criança e do Adolescente, perpassa a Constituição, aspectos outros da legislação brasileira. Não é você pegar a lei crua e aplicar. Então a gente tem que olhar o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que diz o Estatuto, Carla? O que é criança? Ele define o que é criança. A criança é a pessoa nascida de 0 a 11 anos de idade. De 12 a 17 é o adolescente. Portanto, nós não temos dois menores equiparáveis. Nesse boato, nós continuamos a ter a vítima, que é uma menina de 10, portanto criança, e um menino de 13, que é um adolescente. Muito embora os dois sejam menores, o que acontece é o seguinte: quando um menor no Brasil comete um crime, ele não responde pelo crime. Ele responde pelo que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, chama de ato infracional. Isso não quer dizer que o crime não acontece. Isso quer dizer que ele responde pelo ato infracional. Então, se um menor ele comete um homicídio, por exemplo, a pessoa que morreu, ela foi vítima de homicídio. Mesmo que esse menor não vá responder pelo homicídio, mas pelo ato infracional. É a mesma coisa o estupro. E existe uma diferença entre criança e adolescente. O ato infracional, as medidas do ato infracional são respondidas apenas pelo adolescente. A criança não responde pelo ato infracional. Portanto, nesse caso, é muito simples. Eu tenho uma criança e um adolescente neste boato. A criança não responde por ato infracional. O adolescente responde. Logo, se o crime foi cometido por um adolescente que responde por um ato infracional, eu não posso dizer que, mesmo na absurda hipótese da menina que estupra o menino, ela vai ter que responder porque criança não responde. Então, essa diferença de criança e adolescente encerra a questão. E é muito importante a gente deixar claro aqui, né, que é o que o Ministério Público Federal explica. O aborto legal não requer autorização da Justiça, não requer comunicado policial e não requer idade gestacional. Perfeito. Isso é o aborto legal. Aí vamos voltar de novo para essa menina de 10 anos. Gente, é uma menina de 10 anos. Vocês já viram? Vamos voltar, né, para a época que nós tínhamos 10 anos. Como é que é o corpo de uma criança de 10 anos? Se para uma mulher com corpo, né, biologicamente formado, já é muito complicado uma gestação, você imagina para uma criança. A criança não tem estrutura para isso. A gente conversou com vários médicos que nos explicaram que menores de idade, principalmente nessa idade, né, do comecinho da vida, né, é quase que impossível. Elas correm 5 vezes mais a possibilidade de virem a óbito. Ou seja, nem a mãe e nem o feto vão sobreviver. Quando a gente... Vamos voltar lá e vamos estudar um pouco, vamos lembrar da história, né? Quando a gente pensa lá, vamos voltar lá para a idade medieval, onde as mulheres casavam com 12 anos de idade e assim que elas menstruavam, elas logo engravidavam. O maior número de óbitos estava na época do parto. Tanto mãe quanto criança morriam. E aí a gente tem que... Porque fica todo mundo, não, temos que defender esse feto. Gente, para que uma criança tenha viabilidade, uma mãe, inclusive, precisa fazer exames de pré-natal. Ou seja, que são de 5 a 6 exames, pelo menos, aonde ela vai estar lá? Tomando polivitamínicos, passando por uma assistência, né, com um ginecologista, um obstetra, fazendo vários exames. Essa menina não fez nada disso. Vários médicos nos explicaram que esse feto provavelmente não teria viabilidade. E se tivesse, tinha muita chance de nascer com sérios problemas cognitivos e sérios problemas físicos. A médica Emarise, que inclusive está no vídeo, né,
que foi vazado pelo Intercept, explica muito bem isso. Vale a pena escutar o que ela está falando. Sem mencionar toda a questão psicológica que uma criança está passando, né? Aonde a promotora chega a indagar se a menina tem noção de que ela vai, né, fazer um homicídio. Que promotora é essa, Pavinato, que não sabe a diferença entre aborto e homicídio? Que pessoas são essas? Porque a gente tem que entender o seguinte aqui. Para você ser juiz, promotor, não é? Você precisa fazer um curso de direito, depois você precisa aí prestar vários exames. E aí o que a gente também foi conversar, e o Pavinato aqui é advogado, isso é uma coisa elementar de primeiro e segundo ano, você saber a diferença, o que é um homicídio do que é um aborto. Elas chamam um nascituro de bebê, criancinha. Um bebê é bebê depois que nasce. Até lá, ele é um feto, ele é um nascituro. Ou seja, isso tudo é muito grave quando a gente vê o despreparo de pessoas que usam o manto da justiça. São pessoas, assim, eu fiquei pasma. O que elas estão querendo? Aonde elas querem chegar? O que é tudo isso? E aí a questão de falar, olha, teve uma maldade tão grande dessa juíza, aonde ela chega para a mãe da menina e fala, a sua tristeza hoje pode ser a alegria desses 35 mil casais. O que é isso, gente? O que é isso? Estamos vivendo o momento da distopia do Handmaid's Tale? Quem não assistiu essa série, assista. Aonde a mulher ela é só um receptáculo para parir. É isso. Ela está tratando uma criança como um receptáculo. Aquela criança não vale nada. Elas são chamadas de útero, aliás. Exatamente. O que é mais importante, né? Nos olhos da lei. Vamos aqui aos olhos da lei. Não os achismos, as considerações da sociedade. A vida da criança ou a vida do feto? A lei brasileira responde. O artigo 227 da Constituição Federal de 88, ele é explícito. Ele diz que a vida da criança tem absoluta prioridade. A vida da criança tem absoluta prioridade sobre a vida do adulto. Tem absoluta prioridade com relação à vida do idoso. A vida da criança tendo absoluta prioridade conforme a Constituição, se um juiz estiver diante desta escolha, um juiz que escolheu essa carreira, que é pago regiamente para decidir os conflitos, ele tem que privilegiar a vida da criança e não o que ela acha, o que ela deixa de achar. O juiz pode achar o que quiser, mas para aplicar o direito, para dar uma decisão, ele tem que observar a lei. Ou o juiz diz que uma lei é inconstitucional, ou ele aplica essa lei. Ele não pode deixar de aplicar essa lei e muito menos aplicar algo contrário à lei. Essa questão, por exemplo, das 20 semanas, 22 semanas, é uma recomendação. Nós temos aqui a Constituição como a lei mais importante do país, depois nós temos as leis, nós temos várias espécies de lei, temos lei complementar, temos lei ordinária. As recomendações não chegam sequer a ser leis. Portanto, nenhuma recomendação pode alterar ou negar a aplicação da lei. E o Código Penal não fala no tempo, Carla. Ele não diz que pode haver o aborto nessas duas hipóteses até a 20ª semana. Lá no hospital, inclusive, como é que você define que a menina estava na 22ª? Esse cálculo é sempre aproximado. Ninguém vai pegar o feto e fazer datação com carbono 14. 20, 22 é uma margem aberta à dúvida. E o que a juíza e a promotora fizeram foi retardar esse processo para que ficasse cada vez mais difícil realizar o aborto garantido na Constituição
e cada dia que passa a vida da criança estivesse mais em risco. E por conta disso, juíza e promotora cometeram diversos crimes. Isso a gente precisa trazer aqui para o programa. Porque isso é chocante, a quantidade de crimes cometidos por essas mulheres. E aí, gente, nós estamos falando aqui de mulheres. E eu vou dizer uma coisa para vocês com dor no coração. Se fossem homens, essa menina já tinha feito o aborto legal. Infelizmente, foram mulheres que impediram um direito garantido. Novamente, ninguém aqui está defendendo o aborto. Cada um tem sua crença e nós respeitamos a crença das pessoas. Quem não quer fazer o aborto, não o faça. Mas se a lei te dá o direito de fazê-lo, você tem esse direito. E ninguém, mas ninguém tem que opinar sobre esse direito. Nem juiz e nem promotor. O que essas mulheres fizeram é chocante, nos envergonha, nos entristece, é de um sadismo, é de uma perversão. Elas foram perversas. São mulheres ruins. São mulheres que nós, não podemos nos espelhar. Porque tem mulheres que nós nos orgulhamos, que mulheres incríveis. Essas mulheres não nos representam. Mas eu vou pedir aqui para o Pavinato para que ele explique esses crimes. Olha, eu fiz um resuminho para a gente ser bastante rápido e deixar bastante claro, independentemente de o estupro ser cometido por terceiro, pelo padrasto ou pelo menino de 13 anos, segundo o boato, independentemente dessa menina namorar com ele ou não, independentemente da mãe da menina ter ciência prévia ou não, porque o jeito que a juíza fala com a mãe ou a promotora, parece que a mãe cafetinava a menina, né? Sua mãe não te explicou como é que faz? Eu fico horrorizado. Mas o fato é que, qualquer que fosse o caso, juíza e promotora pecaram nos seguintes quesitos. Primeiro, quanto às obrigações que o Poder Judiciário tem para ouvir uma criança, seja uma criança vítima ou testemunha de um roubo ou de um estupro. Qualquer crime em que nós temos uma criança envolvida, o judiciário, ele deve, como obrigação legal, informar com adequação a etapa do desenvolvimento dessa criança. Ou seja, eu preciso passar a complexidade legal da situação numa linguagem acessível à criança e não infantilizar a informação como foi feito, de modo absurdo. Mas não é o juiz e o promotor que fazem isso direto. Eles têm que contar com uma equipe, com psicólogo, com assistente social, com assistente jurídico, às vezes até com psiquiatra, para conseguir fazer esse diálogo com a criança que é vítima ou testemunha. Ele tem que ouvir e acatar o desejo da criança, o que não foi feito. Ele deve passar informações corretas nesse meio em que ele conta com pessoas capacitadas para falar com a criança. E ele não pode causar sofrimento na criança, que foi o que ele fez. Aliás, até foi louvado o sofrimento, o seu sofrimento, a sua desgraça vai ser a felicidade de um casal, e o que a criança tem a ver com isso. E também ele tem que resguardar sempre o convívio da criança com a família e com a sociedade. Ou seja, não fizeram nada disso. A criança poderia estar aqui como vítima de um roubo. Só por conta dessa audiência, a juiz e a promotora já agiram mal, já cometeram crime conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Fora isso, nós temos os seguintes crimes que eu elenquei e vou falar rapidamente. Na Lei de Abuso de Autoridades, nós temos 8 crimes, Carla. O crime de constranger alguém a fazer o que a lei não manda, ou seja, evitar o aborto. O crime de privação de liberdade em desconformidade com a lei, porque a menina ela foi retirada da mãe e mandada para um abrigo, sob o pretexto de que ela
deveria estar a salvo do agressor, do violentador, do molestador. Ora, se eu vou à polícia e digo que alguém está me molestando, prende-se o criminoso e não a vítima. O que aconteceu aqui foi, prende a criança e deixa o molestador em casa. Isso não pode, isso não dá. Existem medidas de prisões cautelares, prisões preventivas, que a juiz deveria ter adotado e não penalizar a vítima. Outro crime é submeter a vítima de crimes violentos a procedimento desnecessário, que é o caso da audiência. A omissão de informação ou informação incompleta para alterar o curso do procedimento. Aquela coisa, chamar o nascituro de bebezinho, de criancinha, dizer que ele vai nascer vivo e depois vai ter que fazer eutanásia, e eutanásia é crime. Ou seja, incutindo na cabeça da menina a ideia de que ela seria uma criminosa se ela abortasse. Chamar aborto de homicídio. Chamar aborto de homicídio. Que pessoas então, são informações incorretas, mas informação falsa sobre o procedimento do aborto. Foram falseadas todas as informações. A persecução sem justa causa, ou seja, como a juíza e a promotora não têm que autorizar ou não o aborto que é garantido, que é permitido pela lei, esse é um procedimento totalmente descabido. Mais ainda, estender injustificadamente o procedimento. Ou seja, elas estavam estendendo isso para cada dia o procedimento ficar mais difícil. E, por fim, da lei do abuso de autoridade, exigir obrigação de fazer ou não fazer sem previsão legal. Então, só da lei de abuso de autoridade eu tenho 8 crimes. Aí eu vou para o Código Penal. Eu tenho o crime de coação no curso do processo, que a mãe e a criança foram coagidas, o crime de exposição a perigo, porque cada dia que passava a vida, a saúde da menina se agravava, o crime de sequestro, porque essa menina ela foi tirada contra a sua vontade, contra a vontade da mãe. Também o crime de abuso de incapazes. A juíza e a promotora abusaram de uma menina de 10 anos. Também o crime de dano, e é um crime novo no Código Penal, Carla, é o artigo 147B, dano emocional que afete o desenvolvimento da mulher. Isso afetou o desenvolvimento dessa menina, sem dúvida nenhuma. Também o crime de prevaricação, porque juiz e promotora não fizeram o que elas são obrigadas a fazer como autoridades. E, por fim, o crime de violência arbitrária, que é um crime típico de funcionários públicos. Acabou ou não acabou? Tem mais os crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é não ordenar a liberação de quem se sabe que está sendo guardado, mantido sem liberdade ilegalmente, e também o crime de tortura, que é o crime da Lei 9455 de 1997. Então tem aí 17 crimes dessa juíza e dessa promotora em hipótese, porque elas fizeram condutas criminosas. Olha só, 17 crimes. Estamos falando de 17 crimes cometidos por uma juíza e uma promotora. E um hediondo, que é a tortura. Crime hediondo, que é o crime de tortura. Ou seja, com uma menina de 10 anos, que acabou de fazer 11 anos. De novo eu vou falar aqui, que mulheres são essas? Essas mulheres são horríveis. Essas mulheres não deram certo. Aí a juíza diz, eu fui condecorada, que ela ganhou promoção, diz que a promoção foi antes. Eu espero que elas sejam punidas, que o Conselho Nacional de Justiça tome as devidas providências. Mas vamos aqui ao caso. E aí o seguinte, informações do delegado que cuida do caso, que é o Dr. Alisson Rocha, né? Ele está cuidando do caso da menina. O que ele informa é que o padrasto se submeteu ao teste de DNA voluntariamente e eles recolheram também DNA do menor de idade. Enfim, como a gente já explicou, isso segue em segredo de justiça. Eles estão analisando os testes para entender quem cometeu esse estupro na menina, essa violência. A menina fez o aborto garantido pela lei no Hospital Universitário lá de Santa Catarina, o mesmo que negou num primeiro momento. A menina passa bem, a mãe da menina está lá tentando recolher os cacos, né?
E aí tem uma questão que o Pavinato fala sempre com muita propriedade, né? Essas mulheres, na maioria das vezes, porque ela também foi muito atacada, não cuidou dessa menina, o que ela estava fazendo? Nós estamos falando de uma mulher de classe social bastante... Humilde. Humilde. É, na verdade, uma mulher humilde, que possivelmente tem mais de um emprego, né? Trabalha longas horas, não é verdade? Ou seja, como se ela não tivesse cuidado da sua filha, como se ela tivesse largado essa criança. Essa mãe estava desesperada, essa mãe estava chorando, essa mãe estava sendo torturada. Essa mãe também é vítima. E a família brasileira aqui, gente, sabe como é que é a família brasileira? A família brasileira ela é composta dos filhos, da mãe e da avó. Essa é a figura da família brasileira. Essa é a tradicional família brasileira. Porque o homem, na maioria das vezes, some e larga, né, o problema na mão da mulher. E aí, eu vou trazer aqui alguns dados que foram repassados para a gente pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. São números assustadores e são números de 2021, ok? Nós temos 35.735 crianças estupradas de 0 a 13 anos. De 0 a 13 anos. Esse é o número, ok? Elas são mais da metade dos casos de estupro registrado no Brasil. E a gente sabe que esses números são subestimados. A estimativa é de que somente 10% dos casos de estupro no Brasil são notificados à autoridade policial. 40,8% desses estupros é cometido por pais e padrastos. 37,2% por primos, irmãos e tios. 8,7% por avós e 13,3% por outras pessoas. Nós estamos, de novo, falando de crianças de 0 a 13 anos. Nesses casos, 85,5% são meninas e 14,5% são meninos. Meninos também são estuprados e sofrem violência. Tá? Aí temos um outro número. 4 meninas com menos de 13 anos são estupradas por hora no Brasil. Esse número é alarmante, Pavinato. Uma pessoa a cada 11 minutos é estuprada no Brasil, conforme esse mesmo levantamento. E sabe o que mais choca, Carla? É que nós temos em torno de 48 mil estupros notificados no Brasil por ano. Estima-se que o número real seja de 480 mil estupros. Mas o fato é que apenas 1% dos estupradores indicados à autoridade policial são condenados. Apenas 1% dos crimes de estupro são punidos. E aí, gente, se já não fosse horrível, né, essa notícia por si só, chega no mesmo momento uma outra notícia, um drama íntimo de uma atriz. O nome dessa atriz é Clara Castanho e a gente pode falar aqui porque, inclusive, ela veio a público e ela expôs o seu drama íntimo. O que essa moça passou, por si só, é horrível. Ela sofreu um estupro e não só um estupro horroroso, mas ela sofreu também um estupro de pessoas irresponsáveis que vazaram informações levianas, mentirosas dessa moça. E para a gente colocar aqui no mesmo balaio de gato dessas pessoas horríveis, o hospital, né, uma pessoa, né, do centro de enfermagem é quem começa, né, com esse levante de informações. Pavinato, que mundo é esse que a gente está vivendo? Pois é, esse é o mundo cercado por estupidez. Esse é o mundo em que a menina que é estuprada,
e aborta é criticada. A mulher que é estuprada não aborta, mas dá para adoção, é criticada. A mulher que tem o filho não dá para adoção, mas não consegue cuidar do filho, é criticada. Esse é o mundo em que as pessoas não têm preocupação com a própria vida, mas se deliciam em ficar azucrinando, em ficar criando inferno na vida dos outros. E Sartre já dizia, né, de fato, o inferno são os outros. Isso é uma realidade bastante latente nesse caso. E o que é mais triste, comparando esse caso de Santa Catarina com o da atriz Clara Castanho, é essa questão. Eu fiz até um videozinho e comparei, né, com aquele trecho da música Geni e o Zeppelin, do Chico Buarque, no musical A Ópera do Malandro. Aliás, quem não viu deve assistir. E eu vejo a Geni nessas mulheres, né? Tem aquele refrão famoso que é joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um, maldita Geni. Então joga pedra na menina que aborta, joga bosta na estuprada que entrega para adoção, a criança que comete um ato infracional, ela é feita para apanhar, a adolescente que comete ato infracional é boa de cuspir. É a triste sina da mulher, né? Fácil mesmo, certo mesmo é ser o homem. E aí, gente, de novo, essa atriz também tinha o direito legal ao aborto. Mas ela, pelas suas convicções pessoais, resolveu ir até o fim com a gravidez e entregar essa criança através de um processo legal. Ela procurou um advogado, uma advogada que a acompanhou, ela fez tudo dentro dos trâmites da lei. Ela tem todo o direito de não querer ser mãe. Porque, assim, desejar ser mãe é um direito muito pessoal. Nem toda mãe, nem toda mulher que pare vai ser mãe. E muita mulher que nunca pariu é mãe, porque ela vai lá e resolveu adotar uma criança. Porque ser mãe é cuidar de alguém. A questão da maternidade, ela é muito pessoal e ela diz respeito somente àquela mulher. Nenhuma mulher no mundo é obrigada a ser mãe. Isso é um desejo da pessoa. A pessoa tem que querer. E assim não é só uma questão financeira, gente. Porque a maternidade, ela te coloca muitos desafios. É um projeto de vida. Exatamente. É um laço eterno com aquela pessoa. Você precisa dar condições financeiras, condições emocionais, psicológicas. Você tem que se doar. Aquilo é para sempre. A grande maioria das mulheres que têm filhos, os têm porque quiseram ter filhos, porque desejaram ter filhos, porque sonharam em ser mãe. Aquelas que vão procurar a questão do aborto legal é porque sofreram violência de alguma forma. E elas têm todo o direito de não querer ficar com aquela criança ou de proceder com o aborto. E ninguém, mas ninguém tem que se meter com isso. Ninguém, nem mulher e nem homem, porque isso não diz respeito a você. Isso diz respeito àquela mulher. E a gente vai falar ali mais pra frente de uma quantidade de número de mulheres que desejaram ter filhos, tiveram filhos. E sabe o que elas fizeram com seus filhos? Mataram. Mataram seus filhos. E aí vira caso de investigação criminal. Isso eu posso dizer pra vocês, eu tenho bastante experiência, eu cuido de vários casos. E é muito triste, porque depois fica a sociedade chocada. Nossa, aquela mãe matou o filho, ela não devia nem ter tido aquele filho. Ela não estava preparada para ter filho. Porque um filho, ele vem e você não tem controle sobre ele. Sobre os gostos que ele vai ter, sobre aquilo que ele deseja ser, se ele vai chegar com alguma deficiência. Um filho ou uma filha, ele vem cheio de desafios para aquela mãe, para aquele casal. É uma mudança radical.
radical. É um projeto muito sério. A gente tem que pensar muito quando vai colocar um filho no mundo. Muito, muito, muito. E aí o que acontece? Ela seguiu todo o trâmite legal. Mas aí vem o quê? Vem essa, desculpa, eu vou chamar de corja. Essa corja de um pseudo-jornalismo para, assim, também vociferar ódio em cima dessa moça. De forma leviana. De forma desgraçada. De forma criminosa. De forma criminosa. E aí eu passo aqui a palavra para o meu amigo Pavinato. Vamos lá, mais uma vez. As críticas começam. Ela diz que foi vítima de estupro, mas não notificou. Ela está dizendo só agora. Por que ela não notificou antes? O estuprador vai ficar impune? Repito, no Brasil apenas 1% dos casos de estupro levam à condenação. Isso já desestimula alguém a querer perseguir um estuprador. Segundo, o estupro no Brasil, ele tem 3 etapas. Sempre, até 2009, Carla, a mulher que quisesse responsabilizar criminalmente o estuprador, ela deveria promover uma ação penal privada. Por que privada? Porque sempre se concordou que esse assunto é muito delicado para a mulher. Se uma ação de estupro acontece, a mulher tem que ser ouvida, a mulher ela tem que contar os detalhes daquilo que ela viveu, ela tem que ter uma força de caráter, ela tem que ter um sangue frio para reviver o pior momento da vida dela. O momento mais infeliz, mais infernal da vida dela. Por isso se deixava a mulher estuprada a escolha de promover ou não a persecução penal. Em 2009, quando houve uma alteração no Código Penal, nós passamos a contar com uma ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, não é a mulher e o advogado que vai conduzir esse processo, mas é o poder público, mas ele só vai fazer isso se a mulher representar. Ou seja, tentando se respeitar ainda, resguardar ainda a questão sentimental da mulher em querer reviver ou não o pior momento da sua vida, que eu não sou capaz de imaginar. Por fim, recentemente, 2018, o Código Penal muda novamente e ele diz que a ação penal é pública incondicionada. Ou seja, passou a lei a ignorar a questão do sentimento da mulher. De uma mulher que está diante de um quadro de revitimização, ou seja, ela vai ter que passar por audiências, ela vai ter que dar depoimentos, ela vai ter que fazer reconstituição do pior dia da vida dela. Ela vai ficar massacrada emocionalmente durante toda a persecução criminal e o processo. Vamos dizer, ela vai ficar revivendo o estupro por 5, por 10 anos. Para quê? Para que no final, 99% de chance, o estuprador não seja condenado. Então não dá para a gente dizer ela devia, ela era obrigada a noticiar, a notificar o estupro. Porque não é. Ninguém é obrigado a nada. Ainda mais quando se está diante de um crime como esse. Ainda mais quando se está diante da falha do Estado em condenar o estuprador. E depois, por fim, a questão da adoção. Ela seguiu o procedimento do artigo 19A do Estatuto da Criança e do Adolescente, que permite à gestante ou à mulher que acabou de ter o filho o direito, dá à mulher e à gestante o direito de entregar o filho à adoção. E também ela tem o direito do sigilo da maternidade, ou seja, ela nem vai ser registrada como mãe dessa criança. Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, na lei. Então eu dizer que ela doou a criança e como fez uma tarada das opiniões no Brasil, que é a Antônia Fontinelli, ao dizer que essa
conduta da Clara Castanho foi criminosa porque ela cometeu crime de abandono de incapaz, quando na verdade ela até errou, Carla. Não é nem abandono de capaz, ela não soube nem olhar o Código Penal, porque seria crime de abandono de recém-nascido. É outro crime. Mas imputar um crime a alguém que não cometeu é crime de calúnia. Então, eu acho que tomara que ela seja punida pelo crime de calúnia. E só para passar as informações para vocês, quem vaza essa informação no começo é um jornalista chamado Matheus Baldi. Ele retira o post dele do ar a pedido, acho que da própria Clara Castanho. Enfim, isso cai na mão do Léo Dias, que depois vai parar na mão da Antônia Fontinelli, e os dois, de forma bastante irresponsável, falam verdadeiros absurdos, né? O Léo Dias chega a dizer que essa moça vai viver um karma horrível. Karma horrível vai viver ele, né? Ou já está vivendo, porque isso não é jornalismo. Ela conta pra ele que sofreu estupro. Ele ignora. Depois que ele porque do mesmo jeito que você joga, né, o veneno, o ódio, né, nas redes sociais, ele volta pra você. Eles tiveram que fechar as suas redes sociais porque as pessoas saíram em defesa da Clara. Né? Porque eles estavam omitindo informação, estavam caluniando essa atriz. Isso é um absurdo, gente, isso é um absurdo. Essas pessoas são muito irresponsáveis. Agora estão pedindo perdão. Mas eles tinham informação no começo, por que não fizeram de forma correta? Enfim, quem vaza essa informação é uma enfermeira do hospital. E o hospital diz que abriu uma sindicância. A informação que a gente tem é que o marido da enfermeira foi procurar as redes de TV para vender essa informação. Gente, é um bando de gente ordinária, horrorosa. E aí eu quero trazer um dado aqui para vocês que é muito chocante. E eu posso falar com total firmeza de causa, porque eu trabalho com isso. Eu trabalho com vários crimes. A gente cuida e investiga vários crimes na questão jornalística. Através do canal Operação Policial, a gente cuida desses casos todos. E são casos muito chocantes. Eu vou trazer aqui para vocês alguns. Itaberli Lozano. Isso, ele foi morto a pancadas, a mando da mãe Tatiana Lozano. E sabe o que ela fez depois? Carbonizou o corpo do filho. Por quê? Porque o filho era gay. E sabe o que o filho queria da mãe? Só o amor dessa mãe. Isso é muito triste. Kathleen Vitória, uma menina de Resende, ela ficou 48 horas sofrendo e apanhando da mão da mãe, a Gilmar Oliveira de Farias, e da sua companheira, Brena Luane Barbosa Nunes, que era a madrasta da criança. Um outro caso muito chocante, Miguel do Imbé. Gente, o que essa mãe fez com esse menino, e esse menino morava com a avó queria cuidar dessa criança. O olhar de tristeza desse menino foi um dos casos mais tristes que eu já fiz. A mãe, Yasmin Vaz dos Santos, junto com a sua companheira Bruna Natiele Porto Rosa, matam a criança, colocam dentro de uma mala e jogam no rio. Essa criança ficava presa dentro de um armário. As imagens são muito chocantes. Vocês podem conferir. Tem um outro caso que eu não posso esquecer, que é o caso do menino Juan Maicon. A mãe emasculou uma criança. Essa criança não conseguia urinar. Essa criança foi torturada por um longo tempo. Depois, sabe o que a mãe e a companheira, a madrasta da criança, fizeram? Esquartejaram o menino. Para assumir com o corpo, colocaram numa churrasqueira para assar. Gente, numa churrasqueira para assar uma criança. São mães, todas mães. Todas mães. Tenham filhos, olha aí. Quantidade de mulher que não podia ter tido filho. E a gente está falando da Rosana Auri da Silva e da companheira dela, Cássila Priscila Santiago. Isso é só um pouquinho, tem muito mais. Não falta crime cometido por mãe que mata seu filho. E as mães que colocam criança na prostituição, principalmente no norte, na região norte brasileira, né, onde a gente tem um problema muito sério de prostituição infantil, no qual as crianças são cafetinadas pelas próprias mães. Olha, gente, é muito triste, é muito triste. E aí a população fica gritando,
Não, tem que ter o filho. Não, tem gente que não tem que ter filho. Tem gente que não tem que ser mãe. Por quê? Primeiro porque não quer. Porque não é o seu projeto de vida, ela tem todo o direito, ela é mulher para escolher. Depois porque, olha só, tem mulher que não tem capacidade emocional. Olha os absurdos, né, que essas mulheres fazem. E aí eu vou trazer aqui mais dados para vocês, né, que são... Dado é uma coisa muito importante. Vamos lá, nós temos hoje no Brasil 42.546 casais e pessoas na fila da adoção, esperando para adotar uma criança. Nós temos hoje 4.900 crianças menores à espera de uma adoção. Agora, esse dado é chocante. 86,73% dos adotantes não querem crianças com mais de 6 anos. Não querem crianças com mais de 6 anos. Só que o nosso número de crianças, né, nós temos aí 91,94% das crianças disponíveis para adoção tem mais de 6 anos. São crianças que têm mais de 6 anos. Ou seja, se você é um casal que quer adotar uma criança, eu não entendo qual é o problema de você adotar uma criança maior. Mas tudo bem. 92% preferem crianças brancas. 67% querem filhos sem irmãos. É um supermercado, né? Nossa Senhora. 6% aceitam filhos com deficiência. E só 3% aceitam crianças com deficiência cognitiva. Sendo que no montante dessas 100% dessas crianças, 14% das crianças apontam deficiências cognitivas. Essas crianças nunca serão adotadas. Vão ficar jogadas em orfanatos para sempre. E a média para adoção no nosso país varia, para mais ou para menos, de 3 anos e meio. Lógico, podendo ser maior ou podendo ser menor. E vale deixar claro que uma criança adotada não pode ser devolvida. Ela não é um brinquedo. Ela não é um fogão, um eletrodoméstico que você comprou e falou, mas não era isso que eu queria, né? Não é isso, Pavinato? A gente pode devolver uma criança? Não, não pode. É muito sério. Filho é muito sério. É muito sério. Sabe, a gente precisa parar para pensar no que a gente está falando. A gente tem que parar de gritar, de vociferar, né, de bradar, sabe, de apontar o dedo para o outro. Siga a sua vida. Se você é contra o aborto, não faça. Mas não se meta na vida da outra pessoa. Se ela tem o direito e ela deseja fazê-lo, ok. E se você acha que 20 semanas, ou 22 semanas, ou 25 semanas está errado, não queira que a juíza deixe de aplicar ou não aplique o direito. Reclame com o seu deputado, reclame com o seu senador, reclame com você. Aprenda a votar. Porque se você entende que uma sociedade justa não permite o aborto após as 20 semanas, é fácil. É só o legislador alterar a lei, criar uma nova lei. Bom, gente, então a gente termina o programa de hoje. Foi um programa difícil, um programa polêmico, mas eu acho que a gente pôde trazer luz a esse assunto, né? E estamos aqui baseados na lei. Estamos aqui baseados em fatos reais, em informações fidedignas, que é isso que importa. O que você precisa? Informação fidedigna. Eu agradeço aqui o Pavinato, a produção do nosso programa, e a gente espera você no próximo sábado para mais um A Prova de Bala, com mais um assunto polêmico. A Prova de Bala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.